Vamos voltar lá para fazer exercícios, então. Deixa eu voltar aqui no exercício. Faltava a parte da força em B, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com essa força de tração aqui no ponto B. Então, eu vou colocar isso aqui mais para o lado. Vou trazer o desenho mais para cá. Bom, eu já coloquei o ângulo ali, né? Então, vou trazer para cá o valor do ângulo θ. E vamos fazer, então, a parte B, né? Pronto. Vamos fazer a parte, então, da tração em B. De novo, eu vou fazer aqui um par de eixos mais retinhos, né? Vamos lá. Vou fazer um eixo aqui X e um eixo Y. Os eixos são os mesmos, tá? Porque estão sendo indicados aqui no exercício, né? Estão sendo indicados com essas orientações aí, então eu vou manter. Meu eixo Y, aqui positivo para cima, meu eixo X, aqui positivo, apontando para a direita. Então, o que é que estão pedindo agora? Estão pedindo que eu considere essa atração atuando no ponto B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu trouxe aqui meu sistema de coordenadas, só que agora eu vou considerar que eu tenho aqui o ponto B, tá? Eu vou considerar meu ponto B aqui. E como é que estaria esse vetor, então? Vamos lá. Ele está saindo aqui, né? Do B. Certo? Ele está saindo aqui. Então, esse seria meu vetor de força, que eu vou chamar aqui TV, né? Chamei lá TA e vou chamar aí TV. Então, o que que eu tenho? O que que eu tenho aqui? Eu tenho esse ângulo, né? De 37 graus. Você vê uma coisa. Eu tenho aqui essa linha, né? Essa linha da ação do cabo, né? Eu tenho aqui uma linha horizontal e outra aqui horizontal, certo? Então, pessoal, se eu tenho aqui um ângulo θ, essas duas horizontais aqui são paralelas, esses dois ângulos aqui são iguais, né? Por trigonometria, ups, né? São ângulos alternos, né? Alternados, aqui entre as paralelas são iguais. Então, esse ângulo θ, observem aqui, ele seria esse aqui, né? Porque eu coloquei o eixo aqui, é como se eu colocasse aqui o eixo, só que eu fiz aqui do lado para visualizar melhor, não para ficar tudo aí em cima do desenho, tá? Mas é como se eu tivesse aqui esse par de eixos, com o vetor, e o ângulo θ tá aqui desse lado, então, que é 33,7, perdão. E o que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, né? Eu vou fazer lei do paralelogramo, né? O retângulo. Ou do triângulo, né? Que é a mesma coisa. E vou calcular, então, as componentes desse vetor TV. Eu vou ter aqui uma T em X e uma T em Y, né?
Quem é a minha t em x, então? A minha t em x vai ser TV pelo cosseno de θ, né? E minha ty, TV pelo seno θ. Certo? Então, E vamos a lá. dx é negativo, né, professor? Isso, já aí você pode perceber pelo sentido que ela é negativa, tá? Então, eu posso colocar aqui tx, já vou colocar o negativo, já que vocês perceberam. Ela vai ser, então, TV, que multiplica cosseno do ângulo θ, né? Então, vai ser tx menos 900, que é o valor da tração, pelo cosseno de 33,6 graus. Isso dá quanto aí? Isso dá... Bom, era o mesmo valor que a gente tinha, né? 749, né? Porque a gente já tinha usado já esse... Isso, professora, 748,758, aí arredondando para 759, 749. Então, TX vai ser negativa, então, e 749 newton, certo? E TY, então, pelo seno, né? Mesma coisa. TY, então, positiva, né? Ela está no sentido do eixo Y. Então, vai ser TV pelo seno do ângulo θ. No caso, então, 900 pelo seno de 33,7. E isso vai dar, então, aquele outro valor que a gente tinha, só que aqui está com os sentidos contrários, né? A gente tem o mesmo ângulo, então os valores são os mesmos. Eu tenho aqui, então, 499 499. newton. Só que aqui os sentidos estão invertidos, né? Que fica negativo aqui a minha TX e positivo a minha TY. E a mesma coisa, como eu escrevo, então, o vetor TV em função dos unitários, igualzinho. O vetor TV aqui vai ser, então, Tx, que é menos 749, multiplicando I, mais 499, multiplicando J. Tudo isso é dado em Newton, né? E é isso. Então, esse seria o meu vetor TV aplicado aqui no ponto V. Certo? Foi a mesma coisa que a gente fez, só levando em consideração sempre as orientações e os sentidos, tá? Bem, alguma dúvida aqui? Não, professor. Então, vamos continuar. Vamos fazer mais exercícios agora, mais exemplos. Então, agora vou complicar um pouquinho. Se aqui foram simples, né? Vamos fazer um agora que eu trouxe do... Vamos lá. Eu peguei esse exemplo aqui que eu vou fazer para vocês, o livro de Mecânica para Engenharia, que está na bibliografia de vocês, e está aqui na... Ô, professora, Sim. deixa eu só tirar um print daquela tela lá, com todo respeito. Por favor. Não, vamos lá, peraí. Chega, foi esse aqui. Ah, não. Então, pessoal, eu peguei um exemplo lá do livro, que ele está... Pronto. O exemplo ele está resolvido no livro, mas eu peguei também para fazer aqui, porque ele é muito completo.
É um exercício que é muito completo e por isso eu trouxe também. Esses também aqui são do livro, tá? Mas nem todos estão resolvidos. Então, eu peguei alguns que estavam lá e resolvi aqui com vocês. Já fez o print? Já, fiz já. Obrigado. Nada. Então, lá vocês têm vários exercícios, se vocês querem estudar, praticar e tal. Esse que eu fiz com vocês estavam lá, só que não tinha resolução, acho. Tem alguns que são exercícios só, e esse aqui é um exemplo que está no livro resolvido. Só que ele é tão completo, mesmo assim, eu trouxe para fazer aqui, Desculpa. para vocês entenderem melhor, né? Ele é muito completo. Então, vamos lá fazer esse exercício aí. Só deixa eu pegar aqui já o valor, né? Para não ter que ficar calculando de novo. Então, vamos lá. O que pede esse exemplo aqui? Ele pede para combinar em uma força equivalente R as duas forças P e T que estão atuando no ponto B aqui dessa estrutura. Eu tenho uma estrutura aqui que pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um muro de contenção, uma barragem. E vamos supor que vocês estejam analisando esse sistema aí. E você tem essa força aqui na horizontal, P, de 800 newtons, e essa outra força aqui inclinada, T, de 600 newtons. Então, se eu conseguir achar a resultante R... Professora, licença. Sim. Desculpa, porque nessa aqui eu não estou conseguindo compreender muito bem. A senhora poderia meio que ilustrar que situação poderia, de repente, ser essa, sem simular? Como assim? Não sei lá, uma barragem? Para me entender mais ou menos assim, o que estaria causando essa força, só para ter uma noção. Não, foi isso um pouco que eu falei para vocês. Isso aqui poderia ser uma barragem, por exemplo, e essa pressão aqui poderia ser a pressão da água lá em cima, no ponto B, ou da terra, né? E isso aqui pode ser outro vetor de força, que pode ser, sei lá, um vetor de onda, ou de o Foi vento. essa que eu não entendi, exatamente. Pode ser o vento, né? O vento atua em qualquer direção. Beleza. Então, enfim, o vento pode vir de qualquer direção e atuar em qualquer sentido. Mas o que interessa é a gente resolver, né? Vamos lá, então. Exemplos de força vocês vão ter em números, né? Professor. Na vida real. Sim. Se por acaso isso aí fosse um pilar de um prédio de 12 andares. Sim, qual a dúvida? O cálculo é o mesmo? Então, gente, vamos lá. Vocês estão querendo misturar as coisas. O que acontece? A gente está aprendendo aqui a calcular sistemas, ou seja, forças, né? A trabalhar com forças, calcular resultantes e sistemas equivalentes de força. Isso aqui é um exemplo, e se parece mais com uma barragem, né? Um pilar, geralmente, trabalha com pressão, né? Porque ele tem o peso do elemento vindo nessa direção vertical, e se ele for um pilar externo, vai ter ação do vento aqui na lateral também, né? Então, vocês teriam força na vertical e na lateral, se fosse um pilar. É a situação mais provável, né? De força. Mas o cálculo sempre é o mesmo, né? O trabalho com vetores vai ser igual, né? Já a forma de trabalho dos elementos e os tipos de carga que atuam em cada um, você vai aprender mais para frente em outras disciplinas que tem para isso, né? Você tem outras disciplinas mais para frente, já que são mais específicas, né? Quanto à análise de estruturas e tal, né? Então, a gente está aqui na mecânica básica. Mas se você tem essa dúvida, é a mesma coisa, a análise dos vetores é igual sempre, não muda. O que pode mudar, dependendo do elemento estrutural,
são as possíveis cargas e as direções que elas vêm, né? É a única coisa. Bom, esclarecido um pouco isso? Tá show. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Combinar essas duas forças em uma resultante. O efeito que essas duas forças vão ter sobre essa estrutura vai ser o mesmo do que a resultante R, né? Eu posso expressar apenas como uma força resultante R, que o efeito vai ser o mesmo. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro, existem vários métodos da gente resolver isso aqui. Eu posso usar um método gráfico, né? Pela lei do paralelogramo. Posso usar também trigonometria, né? Um método geométrico. E posso usar o método algébrico, né? Que é o que a gente usa de decompor nos eixos, calcular o vetor resultante e tal. Então, vamos começar aqui fazendo o método gráfico. Professora, a senhora não se importar, a senhora mostra para a gente dos 3 modos? Nesse mesmo Sim, exercício? Isso, eu vou fazer com vocês os 3, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá, vamos fazer aqui primeiro, vou colocar aqui método gráfico. Vamos lá. O que é o método gráfico? A gente pode usar a lei do paralelogramo, né? Fazendo um desenho gráfico à escala, né? Para determinar essa resultante. O que a gente precisaria? A gente precisa, então, saber a direção entre essas duas forças, né? A gente precisa conhecer qual é o ângulo entre elas, ou entre a horizontal ou entre a vertical, né? De alguma forma, para a gente fazer esse desenho, né? Então, vamos lá. Se vocês observam, eu tenho aqui... Ups, eu pensei que eu estava escrevendo. Vamos lá. A projeção dessa linha, né? E eu tenho aqui uma linha horizontal, né? E essa horizontal. Eu tenho aqui um ângulo alfa, né? Esse ângulo aqui também vai ser alfa, né? São duas paralelas. E uma reta aqui cortando as paralelas, né? Então, esses dois ângulos são iguais. Se eu conseguir determinar, então, esse ângulo alfa... Desculpa, professora, qual é o segundo ângulo que é igual? A senhora fez um alfa aqui agora, está em preto. Isso. E Esse o outro aqui, alfa? eu tenho um alfa aqui representado no desenho, Ah, tá lá embaixo. Ah, tá, obrigada, desculpa. né? Que eu tenho duas paralelas, você vê aqui, duas retas paralelas. Você tem que imaginar, tem que usar aqui a visualização, né? Professora, então esses dois alfas são iguais, né? Porque eles estão na mesma Isso, direção, no caso. Entendi. exatamente. Você observa Eu aqui é o tô- mesmo. Eu tenho uma paralela e a mesma... Eu também estou entendendo, só vou pedir um pouco de compreensão à senhora, porque o que acontece? O Zoom ele dá atraso, tem hora que a senhora escreve, desenha, não aparece, só vem aparecer bem Estão depois, na mesma entendeu? situação. Ah, tá. Ah, então tá bom, você fala aí. Se não está aparecendo, fala. Não, agora está, porque tem hora que demora um pouco. Entendi. Mas, enfim, vamos lá. Então, se a gente determinar esse alfa, a gente vai saber, né? A gente consegue desenhar essas duas forças, né? Com a orientação entre elas. Então, vamos lá. Como é que eu determino o alfa? O que a gente tem aqui no desenho de informação? Bom, eu tenho aqui um valor desse lado aqui, né? Da estrutura, que vale 6 metros do comprimento, e eu tenho essa distância aqui do ponto A ao ponto C, que vale 3 metros. E eu tenho um ângulo aqui também, de 60 graus. Então, como eu consigo determinar alfa? Eu tenho que perceber aqui o que eu posso fazer para determinar alfa. Se eu, por trigonometria, né? Quem vai ser a tangente de alfa?
A tangente de alfa não vai ser o lado BD. Observem, eu tenho um triângulo aqui retângulo, né? Que seria o BAD. Tenho esse triângulo aqui retângulo. Então, eu posso falar aqui que a tangente de alfa... Deixa eu jogar isso um pouco para cá. Calcular o ângulo aqui primeiro. Então, a tangente desse ângulo, alfa, vai ser quem? Vai ser BD, né? O lado BD, dividido pelo lado AD. Certo? Eu sei que a tangente de alfa é isso aí, só que eu não tenho esse lado e não tenho esse lado aqui completo. Então, eu vou ter que usar esse triângulo aqui, menor, esse triângulo BCD, que eu tenho mais informação. Observem que eu tenho um lado e eu tenho dois ângulos, porque eu sei que esse aqui é um ângulo reto, tá? Eu tenho um lado e dois ângulos. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu consigo determinar BD pelo seno desse ângulo aqui, né? O seno do ângulo não é igual ao cateto oposto aqui, dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho o seno de 60, que vai ser igual a BD dividido por 6, né? E dessa relação, eu sei, então, que BD vai ser seno de 60 multiplicando 6. Né? Esse é meu BD. Beleza? E da mesma forma, eu tenho como determinar aqui essa distância CD, né? Como mesmo eu determinei o seno de 60, o cosseno vai ser esse lado CD dividido por 6, né? Então, no final, eu vou ter, fazendo essa mesma operação, que CD vai ser igual a cosseno de 60, que multiplica 6, né? Eu consigo determinar o seno, né, de 60, porque conheço o ângulo e o cosseno, e eu sei que o lado vale 6. Então, eu já teria esses dois valores aí. E se eu tenho VD, que seria esse lado aqui em cima, e eu tenho CD, que seria a distância que está faltando para eu completar esse lado AD aqui, eu tenho, então, essa relação para determinar a tangente do ângulo alfa, né? Então, a tangente do alfa, eu posso escrever aqui como sendo VD. Quem é VD? Seno de 60, né? Multiplicando 6. Dividido pelo lado AD, que seria isso todo. E quem seria AD? Não seria AC mais CD? AC vale 3. E CD vale quanto? Eu tenho aqui, cosseno de 60 por 6. Então, eu colocaria aqui 3 mais cosseno de 60 por 6. E aí, você faz na calculadora essa conta aí toda, né? Então, vou escrever aqui do ladinho. Se a tangente do alfa é tudo isso aí, quem seria o alfa? Tangente invertido, né? Arcotangente de todo isso que está aí. Sim. Esse 3 aqui saiu da onde? Qual 3? Esse lá aqui. Isso. Beleza. Certo? Certo. Então, pessoal, você façam essa conta aí na calculadora. Façam esse cálculo. Calculam esse valor invertido, elevado a menos 1, né? Tangente elevado a menos 1, arcotangente, e vocês vão obter o valor do ângulo alfa. E para mim aqui deu alfa, deixa eu ver quanto deu alfa. Aproximadamente 40,9 graus, né? Podem aproximar a 41 aí. Eu vou aproximar, então, a 41.
é aproximadamente, tá? Vou colocar aqui aproximado. Então, a gente encontrou já esse valor do ângulo, né? Eu sei que eu tenho aqui um ângulo de 41 graus. Então, vamos ao que interessa. O que interessa? Professora, desculpa incomodar e atrapalhar. É 441 ou 41 mesmo? 41. Ah, tá. Então, eu acho que eu calculei errado aqui. Tá bom, Então, a obrigada. gente expressa os ângulos até 360 graus, tá? Então, se você tem um valor maior, sabe que tem alguma coisa errada aí. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente pode fazer um paralelogramo, né? Contendo essas duas forças e determinar a diagonal, que seria a resultante, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um desenho à escala. Ups, espera aí. Ficou quieto agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma escala e eu vou falar. Eu tenho aqui essa régua, né? Milimetrada. Eu vou falar que 1 milímetro dessa régua equivale a 1 newton. Certo? Deixa eu ver, essa caneta está muito grossa. Deixa eu ver se tem mais fininha. Acho que não. Bom, eu falei que 1 milímetro é 1 newton, tá? E o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho dessa força aqui de 800 newtons, que eu vou representar, então, se 1 milímetro é 1 newton, eu tenho que usar 8 milímetros, tá? Para representar 800 newtons. Licença, isso aí, 1 milímetro sempre vai ser 1 newton, ou a senhora que meio que criou essa escala para poder fazer o trabalho Não, aqui? eu criei a escala. Vocês podem criar outra escala, só que tem que ser Ah. mantida, tá? Isso não é Tá, beleza. obrigatório. Ok. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, 8, 2, 4, 6, 8, né? Desenhei essa força de 800 newton. Pronto, deixa eu colocar aqui. Essa seria a minha força P. Onde que está, então, a força T? Se eu colocar aqui o ângulo que eu determinei, ângulo alfa, né? Que é 41. Ips, já era. Não pode fazer zoom porque sai da escala. Então, vamos lá. Para ver se a escala está mantida aqui. Acho que não. É. Está um pouquinho maior. Mas, enfim. Bom, gente. Vamos ver se eu peguei agora. 2, 4, 8, aproximadamente, né? Vamos ter um errinho aí, mas tudo bem. Então, lógico, no caderno é mais fácil, né? Aqui nesse quadro digital é um inferno fazer isso, mas tudo bem. Então, gente, eu tenho 41 graus aqui, né? Eu sei que essa outra força, eu vou colocar aqui na parte final. Lembrem que é o mesmo, eu posso trasladar, né? Para fazer a conta é a mesma coisa. Mas só para ficar a visualização melhor. Eu vou fazer aqui minha força T, que são, vale quanto? 600 newtons, né? Então, eu vou pegar aqui 6 milímetros. Eu vou pegar 6, né? Como 1 newton é 1 milímetro, pronto. E eu teria aqui, então, a minha força de 600. Já que sumiu um zero. E o que a gente faz agora? Regra do paralelogramo. Eu vou traçar duas paralelas a esses vetores, né? Eu vou traçar uma paralela aqui.
e vou traçar uma paralela àquele outro. Quarenta e um. Passei do ângulo. Tem que ser aqui no finalzinho, tá? E aí eu fiz um paralelogramo, né? Só que esse desenho, ele está à escala, né? Se eu medir a diagonal, eu vou medir o valor da resultante, porque eu fiz o desenho à escala. Então, vamos lá. Seria mais ou menos aqui, né? Eu vou unir aqui a diagonal do paralelogramo, tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho. E essa aí vai ser a minha resultante R. Quanto que isso está medindo? Vamos lá. Vou colocar aqui a régua. Eu tenho 2, 4, 5. 5 e um pouquinho, né? Seria 5,1 ou 5,2, mais ou menos, né? Milímetros, né? Se eu levar isso na escala para Newton, né? Eu medi 5,2. Cada milímetro é um Newton. Então, eu teria uma R aqui, que aproximadamente, né? Porque é a escala, depende do meu olho e da precisão. Mas aproximadamente 520 newtons, né? Deve ser entre 510 e 520 aí, pelo olho, né? Então, pronto. Eu determinei pelo método gráfico a resultante. Certo? Ups. Eu já determinei o valor da resultante. Certo, pessoal? É simples assim, você faz um desenho à escala, tem que ter os ângulos certinhos, né? As medidas certinhas, e vocês determinam medindo na própria escala, né? A diagonal, e vocês têm um valor aproximado aí da resultante. Então, essa é a primeira via que eu tenho para fazer. Qual outra via eu vou usar? Vamos lá. Vamos para o método agora, para a solução geométrica. Vou colocar aqui, só que vai ficar tudo aqui. Só a linha para poder a gente printar, por favor, rapidinho. Tá, peraí. Professora, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho duas perguntas para a senhora. Sim, pode falar. Uma, por que que a tangente, o final da resposta é arco tangente? Então, você tem aqui que a tangente de alfa seria isso aqui, né? Só que você precisa determinar o valor de alfa, não o valor da tangente. E qual é a operação inversa da tangente? Arcotangente. Certo? No caso, arco tangente é o valor do alfa que eu preciso calcular, é isso? Exatamente. É o valor do alfa. Você tem aqui a formulação da tangente, né? Mas você precisa calcular o oposto disso para determinar o alfa. Então, seria arcotangente disso aqui. Tá bom, mas aí eu estou tentando calcular, né? A calculadora está dando erro. Como é que eu faço esse cálculo aí? De maneira que eu consiga, de fato, chegar ao valor de 41 graus? Pela calculadora. Você tem a função aí de... Você tem a função de tangente, né? Na calculadora. Só que você tem que colocar a segunda função,
Tem que- Tangente menos 1, João, a função. Você clica Eu no coloquei. shift e tangente menos 1. Eu coloquei, mas deu erro. Mas como assim? Então você apertou algum botão errado, aí tem que ver a tua Tenta calculadora. novamente. Tenta novamente, porque na primeira vez o meu deu errado, eu fiz aí enquanto a professora estava explicando mais 3 vezes e agora deu certo. É porque esse É 3 mais alguma coisa que eu cosseno estava de fazendo 60 errado. tem que estar entre parênteses, senão vai dar erro. E coloca o tangente menos 1 primeiro. É isso. Shift, aí vai lá no tangente, que aí vai dar tangente menos 1. Tá, vou ver aqui, obrigado. Obrigado, professor, aí, ó, a abertura, Nada. obrigado. Bom, vamos para o outro método, então. Então, gente, faltou aqui uma coisa, né? Essa resultante, ela tem uma orientação aqui também, né? Tem um ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, que eu já posso determinar também, né? Se vocês têm aí fazendo no gráfico mesmo, vocês podem ter aquele semicírculo que está graduado também e podem medir o ângulo a óleo, né? Só que vocês podem determinar também conhecendo já o alfa que a gente tinha, né? Esse aqui não era o alfa. Então, esse ângulo aqui não é 90 graus. Então, esse aqui vai ser 90 menos alfa, né? Esse ângulo θ aí vai ser 90 graus menos 41 graus. Isso quanto é aproximadamente? É aproximadamente 49 graus. Isso. Então, você pode medir aí também, né? No desenho, só que eu não vou fazer porque eu não tenho como medir. Eu teria, mas com a régua aqui é mais complicado. Eu teria que fazer uma... Mas, enfim, podem medir ou podem apenas calcular já que vocês conhecem esse alfa, tá? Então, agora eu tenho a descrição completa. Eu sei que essa resultante atua aqui no ponto V, apontando aqui nesse sentido e com essa direção aqui a esse ângulo aqui da horizontal. Eu poderia representar essa resultante aqui já, né? Eu poderia representar a resultante aqui. Essa força aqui de 520 newton, 520. É a minha resultante e atua a 49 graus, né? Essa é a minha força R. Então, eu posso substituir esse sistema dessas duas forças por essa única força aqui resultante, que seria o mesmo, né? Mas, enfim, vamos ao outro método, então. Vou colocar aqui para vocês. Nossa. Método geométrico. Vamos lá. Qual é o método geométrico? Eu usando, Professora. né? Professora, Sim. Pode falar. a senhora vai acrescentar mais alguma coisa aí que eu ia tirar um print? Não, pode fazer o print. Eu só vou acrescentar agora outro método. Certo? Obrigado. Professor, Sim. então, meu valor deu 0,0645. O Como é que eu valor de quê? mensuro isso em graus? O valor dessa conta aí, para determinar o alfa. Como é que eu mensuro isso de maneira a achar o grau? Deu 0,064. 0,064. Tem que dar 40, Eu não alguma entendi o que coisa? você está falando. O que deu esse valor foi essa divisão aqui? Eu posso ter feito errado, obviamente, Então, mas você tem que calcular o inverso disso aí. Você tem que calcular tangente elevado a menos 1 desse valor que você obteve. eu agreguei tangente, no caso, tangente elevado a menos 1 no denominador. Tá errado? Tem que ser no final, né? Não, é uma João, eu função. coloquei lá no grupo, olha lá como é que faz. Tá bom, professora. Segue a aula aí, obrigado. Então, é uma função da calculadora, gente. Não é uma coisa que você tem que fazer, é uma função que é só você ativar lá e calcular.
Se alguém explicou aí já no grupo, então beleza. Tá bom? Tá, vou ver aqui, obrigado. Vamos para o método geométrico, então. Qual é o método geométrico? Né? Por geometria. A gente não tem aqui um triângulo formado entre essas duas forças. A gente teria aqui outro triângulo, supondo que eu tenha o outro lado aqui. E a gente conhece o ângulo, né? Observem que aqui esse ângulo é também alfa, porque seria, né? Essas duas retas estão se interceptando, então são opostos pelo vértice, né? Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com o ângulo alfa. Então, eu tenho aqui alfa também. Então, eu teria um triângulo assim. Vamos supor, com um valor de 600, um valor de 800, um ângulo aqui alfa e um valor aqui que eu não conheço, né? Que seria quem? No caso, a senhora ligando a seta aí, no final da ponta da seta entre o eixo AB e, no caso, seria um imaginário aí da ponta da seta A ligando ao final da B novamente. Isso, é um imaginário que seria a resultante, porque é uma soma vetorial, né? Eu tenho aqui um vetor vindo para cá, pela lei do triângulo, se eu faço essa soma, o outro lado imaginário seria meu R, né? E eu conheço esse ângulo alfa, que vale quanto? 41 graus, né? Então, eu posso aplicar aqui por trigonometria a lei dos cossenos, né? A lei do cosseno, se vocês lembram, tem que lembrar lá de matemática, né? O que diz a lei do cosseno? Se eu tinha um triângulo e conheço um dos ângulos, eu posso expressar um dos lados, né? Como sendo, tem uma formulinha para isso, né? O que diz? Eu vou colocar aqui do ladinho para vocês, com letra, só para relembrar. Eu vou colocar aqui um gama. Eu vou colocar que esse seja meu lado A, meu lado B e meu lado C. A lei do cosseno, ela diz que eu posso calcular um lado, né? Ou seja, um lado ao quadrado vai ser igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Isso tem uma formulinha, tá? Então, isso seria, esse lado ao quadrado vai ser igual a quê? A esse lado ao quadrado, A mais B quadrado, menos duas vezes A por B, né? Pelo cosseno do ângulo gama. Essa é a lei do cosseno, que é de trigonometria, tá? É só pegar essa formulinha e aplicar aqui. Quem seria aqui meu lado C? Essa resultante. Então, a minha resultante elevada ao quadrado vai ser quem? 800 elevado ao quadrado mais 600 elevado ao quadrado menos duas vezes 800 por 600 pelo cosseno. Cosseno de quem? De 41 graus, né? Que é o alfa. Se tudo isso aí é meu R, né? Ao quadrado, então o meu R seria a raiz de tudo isso aí, certo? Pera aí rapidinho, mas é nesse caso, a gente está fazendo esse método geométrico e colocando lá já sabendo que esse ângulo alfa ele é 41 graus. E se a gente não soubesse que ele é 41 graus? Que ele tem 41 graus? Então, você Aí não daria para fazer no método geométrico esse problema? Não, você tem que conhecer a orientação de alguma forma, senão você não calcula a resultante, tá? Não, então, por exemplo, se nesse caso aí a gente não soubesse que esse alfa ele tem 41 graus, não daria para fazer do método geométrico, né? Nem pelo gráfico, porque você não teria como fazer o desenho sem conhecer o ângulo, né? Se você não tivesse toda a informação, você não consegue fazer. É lógico. Você tem que ter as informações, né? Ou se não, ver se você consegue determinar a partir das outras informações que são dadas, que foi o que a gente fez no início. Determinamos alfa a partir das outras dimensões conhecidas.
No caso, se não desse o ângulo, daria outras informações. Isso O que- primeiro Claro, passo é mostrar o ângulo. o exemplo ali não vai estar incompleto, ele vai ter informações para vocês determinarem as coisas, né? Então, Eu, mas se eu colocar um mas- desenho aí sem nada, gente, não dá para fazer nada, porque eu não sei, vocês não podem adivinhar os valores, né? não, O tudo primeiro bem. Eu passo é quis, achar o ângulo. eu quis dizer o seguinte: não dá para começar do método, por exemplo, nesse problema que foi aí aplicado, não daria para a gente tentar resolver direto pelo método geométrico, né? Porque a gente não saberia que aquele alfa ele tem 41 graus, né? Não, você poderia ter determinado o alfa como a gente fez primeiro e vir para cá, mas teria que determinar o alfa, lógico, né? Ah, tá. A gente não determinou o alfa aqui no gráfico, a gente tinha determinado antes, não lembra? Ah, sim, é que eu me confundi, perdão. O que a gente mediu aqui foi esse teta aqui. Mas o alfa a gente já tinha determinado, por trigonometria. Então, gente, para não repetir isso aqui, eu vou colocar, então, que minha R vai ser a raiz de tudo isso aí, tá? Raiz quadrada de tudo isso aqui. E vocês podem fazer a continha aí, ver quanto dá para vocês. Mas para mim aqui, deu 524 newton. Você bem que é muito próximo desse valor aqui. Essa deu 524 e por aqui eu obtive 520. Lógico que aqui no método gráfico eu vou ter um errinho, né? Porque eu não tenho a precisão no óleo para medir dentro do milímetro quantas milésimas de milímetros são, né? Então, é lógico que eu vou ter aqui no método gráfico um valor aproximado, mas ele é próximo, tá vendo? Tive 520 e aqui 524. Professora, Sim. numa prova, a gente poderia colocar pelo método gráfico? Gente, Fosse pedir uma assim, questão. poderia ser também, né? Poderia ser pedido. O que acontece? Se vocês vão fazer prova, a primeira prova, de forma remota, que é o mais provável, vocês vão ter perguntas lá que são de múltipla escolha, né? Então, eu posso dar uma questão e você faz pelo método que melhor você achar. Porque você vai fazer no seu caderno lá e você vai marcar apenas a resposta, tá? Se fosse uma prova já presencial, que talvez seja pedido um método específico, então aí seria pedido no enunciado. Numa prova presencial, poderia usar. Oi? Não escutei nada do que você falou aí. Em uma prova presencial, a gente poderia usar a calculadora? Claro, pode sim. É, porque eu estou perguntando isso porque a gente está usando a calculadora no cálculo praticamente todo. Não, claro, gente, você vai usar a calculadora sim. Né? Não faz sentido fazer isso sem calculadora, tá? Até porque esse conteúdo de calcular tangente, seno e cosseno, isso é de ensino médio, né? Não é objetivo aqui. O objetivo aqui é saber trabalhar com as forças, né? E determinar resultantes, fazer a decomposição vetorial. Não é o objetivo que você saiba calcular uma tangente. Nem que você faça essas contas algébricas, né? Então, você usa sim a calculadora. Certo? Certo. O que Tá muito bom interessa... o conteúdo. Perdão, tá muito Sim. bom o conteúdo, professora. Eu, particularmente, tô gostando. Ah, que bom. Então, o que eu ia falar para vocês é que para o engenheiro o que interessa é saber entender o problema físico, né? A física do problema. Essas contas matemáticas, a gente tem como resolver hoje em dia, né? A gente não precisa fazer isso na mão. Então, vamos lá. Está faltando outra forma, né? Que foi a que a gente aprendeu, da decomposição, né? Dos componentes e tal, forma algébrica.
Bom, eu posso tirar isso daqui, porque eu vou precisar ir para o lado agora. Pode. Só um Deixa eu fazer uma segundo, última peraí. pergunta aqui, professor. Oi? O amigo Eu vou Ivo printar estava aqui. falando primeiro. Pode falar aí, amigo. Não, eu vou só printar aqui. Esse Tá. cosseno é cosseno de quê? De lambda, é isso? O final da expressão dentro da raiz é cosseno de quê? É lambda, porque eu coloquei aqui um exemplo da lei, né? Aí eu E apliquei dentro, o que a gente tem aqui, e dentro da raiz é cosseno de quê? de alfa, que é o nosso ângulo aqui, que a gente chamou de alfa, né? 41 graus. Tá parecendo um 4,0. Ah, não, é porque tem o Não, é símbolo porque, de grau. gente, é porque tá meio assim, é muito ruim escrever aqui no digital, então a letra fica meio estranha, né? Mas é um 41. Ah, tá, 41 graus. Ok, obrigado, professor. 41 graus, isso. Bom, vou tirar isso aqui e vou levar isso um pouquinho para cá, para acompanhar a outra resolução. Vou deixar, então, esse aí. Deu uma travada isso aqui. Vamos lá. Eu vou para o método agora algébrico. Vou colocar aqui em cima. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer o mesmo que a gente fez anteriormente, o método que a gente está trabalhando. Eu vou fazer aqui meus eixos, para ficar mais claro, né? Separadinho. Vou fazer aqui meu eixo Y. E vou fazer o eixo X aqui. Ups. Nossa. Pronto. Então, vamos lá. Eixo X. Então, vamos ver, gente. O que os eixos, eles eram dados já aqui, né? Assim. Só que eu escrevi em cima aqui. Observem que estava a indicação dos eixos estava aqui, né? Então, eu teria aqui o eixo X como sendo positivo, apontando para esse lado aí. E o eixo Y como sendo positivo, apontando aqui para cima. E o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esses vetores e vou colocar aqui também, né? Eu vou trazer esse vetor P e vou colocar aqui no eixo. Ele fica como? Ele fica em cima do eixo X, né? Porque ele está horizontal. Ele faz um ângulo aqui de 0 graus com o eixo X. Então, eu vou colocar ele aqui. Eu poderia colocar ele aqui desse lado ou desse lado aqui, tanto faz, porque o que interessa é representar os ângulos certinhos e fazer a lei certinha, tá? Só porque ficou maior aqui, eu coloquei aqui. E agora, eu vou colocar o vetor T a 41 graus, né? Esse é meu alfa, né? 41 graus. Então, esse aqui é P e esse aqui é T, né? P vale 800, T vale 600. E o que eu faço aqui, pessoal? Achar componentes, como vocês já aprenderam, né? Decompondo nos eixos e expressando a função dos unitários, né? Só que observem, o vetor P, ele já está no eixo. Então, eu não tenho que decompor ele, porque ele já está no eixo. Eu preciso decompor T nos eixos que eu estou analisando. Então, de novo, aqui, pela regra do paralelogramo, do retângulo,
eu vou ter aqui minha componente, então, T em X, perdão, T em Y, né? E a minha T em X vai sair aqui apontando para a esquerda, né? Mas eu vou colocar... Deixa eu colocar outra cor, para ficar mais... Vou colocar aqui em vermelho. Então, esse é T, vou colocar T em vermelho. A componente de T aqui no eixo Y. E a componente em X, que seria esse lado, né? Mas eu vou representar aqui em cima. Ela estaria apontando aqui para a esquerda, né? Essa vai ser a minha T em X. Pronto, então é isso. Eu tenho já as componentes. E o que eu faço? Deixa eu deixar aqui a força P, que ela está aí também, tá? Eu tenho toda essa força aí. Então, eu vou substituir essa força T pelas componentes. E quem vai ser a T Y? Não vai ser T pelo seno de 41? E a TX não vai ser T pelo cosseno de 41? Então, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? Trazer para cá. Vou escrever aqui. Deixa eu botar, acho que eu botei o preto, né? Sim. Vou colocar, então, a minha TX vai ser quem? T, que vale quanto? 600, né? Pelo cosseno de 41 graus. Mas observem aqui que a TX, ela está contrária ao sentido do eixo, né? Então, ela é negativa. Eu já vou colocar de cara aqui o negativo. Menos 600, que é o valor de T, pelo cosseno de 41 graus. Certo? Se fazem aí essa conta, quanto que dá isso aí? 599, professor? Ou fiz errado? Não estou achando aqui o meu valor. O meu deu aproximadamente 453. Dá isso, 453,5. Também. Então, negativo, né? 453,5 é o que eu tenho aqui, aproximadamente, né? Quem coloca 453 está certo também. Achei, professor, que eu tinha errado o cálculo. Certinho. 453. Exatamente. E, então, qual seria o valor da TY? Pelo seno, né? A TY, observem, ela também está contrária. Está no sentido contrário, então ela vai ser também negativa. Vou colocar aqui menos os 600, né? Multiplicando o seno, então, de 41 graus. Isso deu quanto? 394, é isso? Eu tenho aqui 393, é aproximado, é porque o ângulo... 393 e 63. Eu vou colocar aí, no aqui... caso, não precisa arredondar esse, não? Pode ser 393 mesmo? Não, assim, você arredonda de acordo com o que você obteve, né? Para mim, deu aproximadamente 393. Ô, professora, desculpe interromper aí, mas o TX não seria 800, não? Não, esse TX é a componente da força T no eixo X. O que vale 800 seria o vetor P, né? Que é o preto. Tá. Tá, beleza, entendi. Tá, beleza. Certo? Tá certo. Então, vamos lá. Esse é mais fácil. Então, o que a gente tem? A gente não tem um sistema de forças aqui no eixo X e no eixo Y. Então, lembrem o que a gente aprendeu, inclusive nessa aula de hoje, né? Que eu mostrei as formulações de que a resultante num eixo
vai ser o somatório das forças naquele eixo, né? Se eu achar a resultante em X e eu achar a resultante em Y, eu consigo ter a resultante total, não é? Então, vamos lá. A minha resultante no eixo X vai ser o somatório de todos os vetores que estão no eixo X. E a minha resultante no eixo Y vai ser o somatório de todos os vetores que estão no eixo Y, né? Então, quem seria essa RX? O que eu tenho no eixo Y? Eu tenho a força P aqui. Vamos lá, ela ficou aqui meio escondida, mas eu tenho o vetor P. E eu tenho o TX, né? Só que eles estão com sentidos opostos, né? O sentido positivo é o sentido de P, que vale 800. E como é um somatório, né? Eu tenho que considerar o sinal. Esse aqui está no sentido oposto, então eu vou subtrair. Tx vale 453,5 aproximadamente, né? E quanto queda isso, então? Essa resultante, para mim, deu aqui 346,5 newton. Essa é a minha resultante em X, né? Não fiz o somatório, eu tenho a resultante em X. E em Y, qual é a minha resultante? Menos 393,6 newton, que é só o TY, né? Exatamente, só tem essa aí. Então, é menos 393 newton. Então, pessoal, se eu tenho as componentes da resultante, vamos lá. A minha resultante total, R, né? Ela não é Rx pelo vetor I, mais Ry pelo vetor J, que no caso seria 346 newton, que multiplica I, menos 393 newton, que multiplica J. Esse é meu vetor resultante, né? Em função dos componentes. Como que eu determino o tamanho dele? Eu acho a norma, né? O módulo do vetor, que seria a raiz quadrada dos componentes. Então, eu tenho que a raiz quadrada desses componentes aí, 346 elevado ao quadrado, mais menos 393 ao quadrado, que vai ficar positivo igual, vai dar o valor da minha resultante R. Isso aí dá quanto? Para mim, ficou aqui a mesma coisa, aproximadamente 524 newton. Mesmo valor que a gente obteve pelo método geométrico, não foi? Isso aí. Exatamente. Então, esse é o valor da minha resultante. E como que, então, eu calcularia por esse método aqui a orientação dela? Observem. Lembra que a tangente, se eu tenho aqui, vamos lá. Primeiro, a minha Rx, ela fica como? Ela fica positiva, né? Então, ela está nesse sentido aqui. Eu vou representar aqui do outro lado, eu vou representar em azul, mas é só para aproveitar já esse eixo que está aí, tá? Eu vou representar aqui a minha Rx e a Ry ficou negativa, apontando para baixo. Então, estaria aqui sobre esse eixo também, né? Que vale esse mesmo valor do Ty, porque só tem ela, né? Mas eu teria minha Ry. Pela lei do paralelogramo, a diagonal disso aqui, essa R aí que eu determinei, né? De 524 newton. Qual a orientação que ela faz com a horizontal? Eu não conheço já Rx e Ry.
RY não é esse lado aqui também? A tangente desse ângulo não vai ser, então, RY dividido RX, que também a gente viu isso, né, anteriormente. Então, eu posso também calcular esse ângulo aí, θ, né? Seria, então, o quê? Tangente do ângulo θ vai ser igual a minha RY dividido pela RX. Se você substituir aí, vai ser o quê? Menos 393, né? Dividido 346,5. Você pode usar aqui o módulo, tá? Estamos trabalhando com módulos. E fazendo, então, arcotangentes isso aqui, quanto daria o θ? Θ é a arcotangente dessa divisão aqui. Eu tive aqui de forma aproximada, tá? Aproximadamente, né? 48,6 graus. Então, observem, quanto que a gente tinha obtido anteriormente pelos outros métodos. Observem aqui. Aqui tem 49 graus. É aproximadamente isso aqui. Então, a gente está obtendo a coisa pelas duas formas, né? Bem parecidas. Eu obtive a mesma direção, né? A mesma direção dada por esse ângulo e o mesmo sentido que eu obtive aqui. Dá igualzinho. E também pelo método geométrico, né? Então, é isso aí. Alguma dúvida? Professor, eu acho que a senhora trocou aí o 0,5. Era 393,5 e 343, não? Não, eu tinha 300, eu tinha 400, espera aí, troquei alguma coisa assim, mas não sei qual foi. Eu troquei. Não, para mim deu assim. Não, trocou não. Olha aqui. É o 300. RX e o RY. Tá certo. Eu coloquei o mesmo. O mesmo que eu tenho aqui, coloquei aqui. Trocou não, tá certo. Se vocês não tiveram um valor que não foi com vírgula, tudo bem, igual, vocês podem colocar 346. Isso aí é pelas aproximações que a gente faz na própria calculadora, né? Quando você calcula uma tangente, às vezes você já deixa o número todo, né? Com todas essas caixas decimais. E aí as aproximações diferem um pouquinho, mas o que interessa é chegar próximo do resultado, né? Bem, mais alguma coisa? Não, eu acho legal, acho que o negócio é prática agora, né? Fazer outros exercícios parecidos, né? Exatamente. Então, tenho mais exercício que eu trouxe aqui para vocês. Mas a gente já está acabando, né? Então, eu acho que não dá tempo para fazer outro. Mas tem no livro, né? Tem bastante. Não sei se dá tempo para fazer outro mais simplesinho, mas já é parecido com o que a gente fez, então, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu tenho outro aqui. Mas é a mesma coisa, mas só vou mostrar rapidinho, né? 5 minutos aí, 10 Qualquer minutos. coisa você pode passar que pra gente fazer em casa também. Passar a página aí. Eu vou deixar mais para você também, né? Tem aí na slide que está no AVA, tem mais exemplos.
Posso tirar isso aqui? Pode. Pode. Então, só vou trazer esse aqui rapidinho e só mostrar, porque é a mesma coisa que a gente fez, né? Esse aqui eu coloquei nas slides, para vocês fazerem também. E esse aqui, o que que pede? Ele dá essa viga aqui, né? Que é um perfil de uma viga. E ele está dando uma força F de 1.800 newtons, né? Aplicada na extremidade da viga. E pede para expressar esse vetor F usando vetores unitários e J, né? Então, o que que vocês fariam aqui? A mesma decomposição, né? Você vem aqui, são dados os eixos, né? Os 3 eixos, né? É dada a viga tridimensional. Só que esse vetor, se você observa, ele está aqui no plano, né? Ele está no plano. Ele está na C0. Então, ele está aqui no plano XY. Então, o que que vocês fazem aí? A mesma análise, né? Tem os eixos aqui. X, Y. Sentido positivo para cá. Positivo para cá. E esse vetor está assim. Né? CF. Vou falar que esse é o ponto A. E esse é meu vetor F. Aí o que eu tenho? O que eu preciso? Eu preciso de um ângulo, né? Mas eu tenho esses dois lados aqui, né? Tenho esse lado aqui que vale 4 e esse lado aqui que vale 3. Então, pela tangente também eu consigo determinar esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de novo de alfa. A tangente, então, de alfa vai ser quem? 4 dividido por 3, né? 4 dividido por 3. E alfa vai ser, então, tangente a menos 1 de 4 dividido por 3. Quanto que dá alfa aqui? Aproximadamente 53,1 graus. Então, pronto, tenho esse valor aí, o que é que eu faço? De novo, a lei do retângulo aqui do paralelogramo. E vejo para que direções, elas, ou seja, em que sentido elas estão apontando, né? Então, aqui a componente em X vai apontar para cá, está contrária ao sentido do eixo, e aí vocês sabem que vai ser negativa. Componente Y, também para baixo, mesma coisa. O vetor está para cá, né? Então, essa vai ser a minha Fx e essa vai ser a minha Fy. As duas estão contrárias ao sentido positivo dos eixos, então as duas vão ser negativas. E, de novo, simplesmente, como calculo, Fx vale F, Fx vale F cosseno de alfa, né? F cosseno alfa. Que vale quanto? 1.800 cosseno de 53,1. Certo? O F não fica negativo não, né? Sim, as duas ficam negativas, tá? Então, vai Não, Fx... o F é só a resultante. Como assim? Que ele tá para a esquerda e para baixo. O F. As duas componentes, elas ficam negativas, elas estão contrárias ao sentido do eixo, tá? Tá bom. Esses sentidos, eles se dão em referência ao eixo, tá? Você está analisando Não, no esses caso, dois o F eixos. mesmo, só o F. A resultante F, o vetor F. Não, o vetor F você vai dar um valor normal, né? Módulo, porque você não está, Tá você bom. não tem os eixos aqui, você não está estabelecendo sentido nesse eixo, né? Se você estivesse Entendi. analisando um eixo aí nessa direção, vamos supor assim, ou que esse fosse um eixo X' e esse fosse o sentido positivo, então você diria que ela é negativa.
Mas você não está analisando esse eixo, você está analisando esses dois aqui, tá? Show. Só tem sinal positivo e negativo porque tem eixo de referência, certo? Sem eixo de referência, eu não tenho como dizer que é uma força positiva ou negativa. Então, vamos lá. Entendi. Quanto que dá isso aqui, então? A componente em X deu para mim. Lembrem que ela é negativa, tá? Porque ela está contrária. Então, um negativo aqui. E 1.800 pelo cosseno de 53,1 dá aproximadamente 1.080,8. Só para ser mais certinho, porque vocês vão achar que isso aí é outro número. R$ 1.080,8, tá? E, pessoal, então, FY, mesma coisa. F seno de alfa, né? No caso, também é negativa, porque está contrária, né? Então, menos 1.800, seno de 53,1 grau. E isso dá, fazendo a conta, para mim aqui ficou aproximadamente 1.439,4 newton, né? Negativo também. Então, escrevendo o vetor F, como a gente já fez também anteriormente, Fx que multiplica I, mais Fy que multiplica J. Então, seria menos 1.080,8 newton, que multiplica I, menos 1.439,4 newton, que multiplica, então, o J. Esse aí foi simples, né? Igualzinho ao primeiro que a gente fez. Mas, então, é isso. Um exemplo mais aí. Alguma dúvida, pessoal? Por mim, tranquilo. Quem quiser fazer um print aí, aproveite aí. Se a senhora puder acertar aí para poder printar aqui, para revisar, facilita muito tendo print. Pronto. Bom, então, gente, por hoje é isso. Tinha bom, outro... professora. A gente tinha outro conteúdo que eu coloquei para começar hoje, mas era só por acaso, porque eu já sabia que provavelmente não ia dar tempo. Mas, de qualquer forma, a gente dá esse conteúdo aula semana que vem. Tá bom, professora. Aula top. Muito obrigado. Obrigada aí, gente. Então, até Professora, semana muito que vem. obrigado, viu? Obrigada, professor. Boa noite.